Então vejam, elas fazem parte da administração indireta, sim, mas não como uma nova forma de entidade, e sim como uma espécie de entidade que a gente já tem lá, como autarquia, fundação pública. Consórcio público ou associação pública, o que é isso aqui, gente? É como se fosse um consórcio, só que dos entes públicos. Então aqui, quando nós temos um assunto de interesse comum aqui, todo mundo quer comprar um carro, vamos fazer um consórcio? Vamos, a gente se reúne para comprar, isso é a finalidade, né? A administração pública, ela pode ter também finalidades em comum. Olha o exemplo aqui, ó, do consórcio olímpico, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Interessavam para o ente público União? Sim. Interessava para o estado do Rio de Janeiro? Sim. Para o município do Rio de Janeiro interessavam? Sim. E aí eles precisavam cuidar desses assuntos. Vamos fazer uma pessoa jurídica para cuidar desses assuntos? Vamos. Então vamos nos juntar aqui os entes interessados e vamos fazer uma pessoa jurídica para cuidar desse assunto aqui. Aí virou uma nova forma de entidade da administração indireta? Não, gente. Na verdade, elas vão ter aqui em regra, quando for personalidade jurídica de direito público, elas vão ser aí autarquias. Então é uma espécie de autarquia. Então, ó, sim, elas fazem parte da administração indireta, essas aqui. Só que elas não são uma nova forma de entidade, elas são espécies daquelas 4 entidades lá que a gente já viu. E nós vamos ter também, daí aqui não é administração pública, não é administração indireta, as chamadas paraestatais. Paraestatais, ó, o nome já diz, elas estão ao lado do Estado. Elas não são a administração pública, elas estão ao lado. Aqui nós temos os serviços sociais, as OCIPs, Senai, SESI, SESC, são entidades que em regra eles recebem um incentivo, um fomento para desempenhar alguma atividade aí, em regra sem fins lucrativos, e que tem uma função aí de colaborar, digamos assim, com o Estado, né? Tem uma função social, sim, mas eles não são administração pública aqui. Tá? Então as entidades paraestatais não são administração pública. A administração pública são a administração pública, né, que seria a administração indireta, são aquelas 4 entidades, sendo que nós temos aí isso aqui como, né, espécie aí de algumas dessas 4, mas esses aqui não são. Tinha dúvida, Lu? Tenho. Essas aí da administração indireta são por delegação, né? Essas aqui da administração indireta? Não, elas são por outorga. Ah, são por outorga, tá. Por outorga, é aquela que a lei vem e diz e tal. Aham, são por outorga. Isso? Vamos seguindo. Aí depois se tiver mais dúvida, me diz. Tá? Elas são da administração indireta. Lembra que no esqueminha aí a administração indireta vai por outorga, né? Por lei. Aí, gente, vamos lá então para cada uma delas. Vamos dar uma olhada na autarquia então. É o nosso decreto-lei que vai dizer o que é uma autarquia. A autarquia, olha como aí a gente já consegue pegar. É o serviço autônomo, já vou explicar isso, criado por lei. Ó, a lei cria, né? É uma coisa automática, criado por lei. A autarquia tem personalidade jurídica? Tem, é uma entidade, né? Tem patrimônio e receita próprios? Sim, patrimônio dela é dela, receita dela. Para que se faz uma autarquia, gente? Qual a finalidade de se abrir uma autarquia, né? Para executar atividades típicas da administração pública, que deveria ser feito por algum órgão público, mas que, para que seja melhor executado, é melhor fazer isso através de uma descentralização, de uma entidade descentralizada. Então, para que se cria a autarquia? Para quando o Estado tem um serviço que deveria ser realizado por os seus próprios órgãos, mas os seus próprios órgãos não estão conseguindo fazer isso de uma maneira eficiente, satisfatória, então vamos criar uma autarquia para que ela faça isso. Portanto, a autarquia é aquela entidade da administração indireta mais parecida com o próprio Estado, com os próprios órgãos públicos. Tanto que às vezes a gente nem consegue diferenciar uma autarquia de um órgão público, porque às vezes eles fazem praticamente a mesma coisa. A autarquia é como se fosse uma continuação do próprio Estado, dos próprios órgãos públicos, mas ela é uma entidade, né, independente que compõe a administração indireta.
Mas ela é criada para isso. Eu não crio autarquia para vender conta corrente, título de capitalização. Eu crio autarquia para quê? Para continuar, para fazer um serviço que o próprio Estado deveria estar fazendo, mas aí ele vai lá para ser mais eficiente, para ser melhor, ele cria então essa entidade que vai cuidar disso de uma forma especializada. Aí diz assim, ó, que a autarquia, ela é um serviço autônomo. Como assim um serviço autônomo? Um serviço autônomo ao qual se deu personalidade. Então vamos pegar o seguinte, ó. Eu e a Maria, o pessoal do EAD tá sempre querendo saber quem é a Maria, né? Eu e a Maria vamos fazer uma... A gente pensa assim, ó, vamos começar a vender uma coisa. O que nós vamos vender pela internet, Maria? Mary Kay. Hã? Mary Kay. Vamos começar, ó, propaganda Mary Kay. Vamos começar a vender Mary Kay pela internet, tá? Aí a gente começa a vender Mary Kay, e aí já começa com uns outros produtinhos importados, Jequiti, né? E daí já vai ali na fronteira aqui, né? Já compra mais uns produtinhos para vender. Quando vê, o nosso comércio tá legal, e aí a gente diz assim, Maria, era bom, né? Ao invés da gente estar fazendo isso como pessoa física, era bom a gente fazer uma PJ para vender essas coisas aqui. A Maria, vamos. Aí eu e a Maria, Tati e Maria, né, nos juntamos, uma união de pessoas, e aí para essa união de pessoas, então vai se dar personalidade jurídica. Então vai ter eu, vai ter a Maria e vai ter a nossa pessoa jurídica, que é um outro ente ali, tá? Que ganhou personalidade jurídica. Então, o que é essa sociedade? Então, eu e a Maria, uma união de pessoas ao qual se deu personalidade jurídica. A autarquia é uma união de pessoas que se deu personalidade jurídica para ela? Não, né? A autarquia é o quê? É um serviço a qual se dá personalidade jurídica. Olha só, eu tenho serviço previdenciário, eu quero que ele tenha gestão própria, eu quero que ele tenha vida própria, né? O que eu quero fazer então? Dar personalidade jurídica para esse serviço previdenciário aí. Como que se dá personalidade jurídica para esse serviço previdenciário? Vamos criar então uma entidade aí, uma autarquia para isso. Depois nós vamos ver a fundação pública. A fundação pública, ela é o quê? Um patrimônio ao qual se deu personalidade jurídica. Depois nós vamos ver isso, tá? A autarquia, ela é o quê? Ela é um serviço que ganhou personalidade jurídica. É um serviço que ganhou essa autonomia. Por exemplo, o serviço previdenciário que ganhou essa autonomia, essa vida própria para ele poder, então, se gerenciar, andar sozinho, tá? Então, gente, autarquia é essa feita, então, para cumprir função típica aí do Estado. Então, vejam só, características aqui da autarquia. Ela é criada e ela é extinta diretamente por lei. Não precisa levar registro, não precisa fazer nada, não. A lei é que cria. E se tiver que extinguir, vem uma lei, pá, extingue, ponto. Não precisa aí da função, levar registro para existir e tudo mais, tá? Então, a lei cria. E se tiver que extinguir? A lei extingue diretamente. Gente, a autarquia, ela é tão parecida com o próprio ente político, o próprio Estado prestando aquele serviço, que ela tem personalidade jurídica igual à do seu ente, ó. Personalidade jurídica, direito público. Ela é uma entidade com personalidade jurídica de direito público, porque depois nós vamos ver que nem todas as entidades públicas têm personalidade jurídica de direito público. Algumas serão privadas. Mas a autarquia é aquela tão parecida com o Estado que ela tem personalidade jurídica de direito público. Ela se sujeita ao regime de direito público. Ela tem as mesmas prerrogativas que o Estado, os mesmos direitos aí que o Estado. Gente, as autarquias, elas são feitas para exercer, então, aquelas atividades típicas do Estado, como eu falei ali antes para vocês. As autarquias, tem que fazer licitação? Tem. Concurso público? Também. Essa eu disse para vocês que todos têm, e aí eu fico frisando porque as questões perguntam isso, tá? Gente, a autarquia, então, é um serviço público ao qual se deu personalidade, para depois a gente distinguir lá da fundação, que é um patrimônio público ao qual se deu personalidade, tá? Os agentes das autarquias são o quê, gente? Ó, administração direta, autárquica e fundacional são servidores públicos estatutários. Daí depois nós temos lá empresa pública, sociedade, economia mista, que vão ser os seletistas, empregados públicos. Tranquilo? Então vamos lá. Espécies de autarquia.
Aí aqui que a gente tem aquele povo todo que a gente viu ali antes, ó, aquelas outras entidades, né? Na verdade, elas são espécies de autarquias. Aí nós vamos ter lá, por exemplo, autarquia comum ou ordinária. O que é uma autarquia comum ordinária? Aquela que foi feita bem ali conforme o decretinho, sem nenhuma peculiaridade, sem nada demais, tá? Como, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia comum, ordinária, normal. Mas nós vamos ter também autarquia sob regime especial. O que é isso aqui? Quando há uma peculiaridade além daquelas previstas lá no ordinário, né? Como, por exemplo, as agências reguladoras, a ANAC, a Anatel, a ANS, então elas têm algo a mais, né? Ela tem algo especial para que elas tenham mais autonomia, para que elas tenham mais independência, então elas são aí criadas sob esse regime especial. Nós vamos ter, deixa eu pular essa, também aquela associação pública, o consórcio público que eu disse para vocês, né? Tipo o consórcio olímpico lá, que também, tendo personalidade jurídica de direito público, vai ser considerado aí uma espécie de autarquia. E aí nós vamos ter também a chamada autarquia fundacional. O que é isso aqui? É uma coisa que vocês vão entender agora quando a gente for tratar da fundação. A autarquia fundacional é quando eu tenho uma fundação pública que ela é criada da mesma forma como se cria uma autarquia. Ou seja, ela vai ser criada diretamente por lei e vai ganhar personalidade jurídica de direito público, assim como a autarquia. Aí ela vai se chamar autarquia fundacional ou fundação autárquica. Vocês vão entender agora quando a gente for tratar da fundação, tá? E vocês vão voltar nesse aqui e vão lembrar dele. Fundação pública, o que é, gente? Olha o que o decreto-lei diz, ó. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Tati, como que a fundação é pública e ela tem personalidade jurídica de direito privado? Não sei, gente. Disseram isso lá em 1967. Daí quando a lei diz, o que a gente faz? Cumpre, né? Ensina, transmite. É assim. Então vejam, a fundação pública, a lei resolveu dizer que ela vai ter personalidade jurídica de direito privado, que nós vamos ter regras aí, normas de direito privado aplicáveis a ela. Aí guardem isso. A fundação pública, ela é sem fins lucrativos. Então eu também não faço uma fundação para vender título de capitalização, conta corrente, fazer empréstimo, né? Eu faço uma fundação para algo sem fins lucrativos. Ela é criada por lei? Não, ela é criada em virtude de autorização legislativa. Então não é a lei que cria, a lei autoriza a sua criação. Para que, gente, que se faz uma autarquia, uma fundação pública? É para fazer aquilo que o Estado já deveria fazer? Não. É para fazer aquelas atividades que não precisavam ser feitas por órgão público, aí, entidade de direito público, lá como autarquia, tá? E a fundação vai ter autonomia administrativa, também vai ter patrimônio próprio regido pelos seus respectivos órgãos de direção e vai ter funcionamento aí custeado por recursos da União e de outras fontes. Cuidado, diz que é da União, porque esse decreto ele regulava a administração pública federal, mas se for uma fundação pública do Estado, então é recursos do Estado, se for uma fundação pública do município, é recurso estadual, municipal, tá? Então, só para vocês fazerem essa adequaçãozinha. Então, vejam, gente, a fundação, então, entidade com personalidade jurídica de direito privado, apesar de ser fundação pública, ela é personalidade jurídica de direito privado, ela é sem fins lucrativos e ela é criada para fazer coisas aí que não precisava assim ser um órgão público fazendo, né? Mas que vamos fazer uma entidade aí para cuidar aí disso, dessa parte mais social. Aí deixa eu trazer, antes da gente ver as características da fundação, deixa eu trazer uma coisa que sempre confunde a cabeça de todo mundo quando a gente fala na fundação pública. Olhem só, nós temos a fundação. Quando a gente fala em fundação, tá? O pessoal do direito vai lembrar lá do nosso Código Civil. Quando a gente fala da fundação, nós temos fundação pública e temos fundação privada. O que é a fundação? É um patrimônio, é um dinheiro que se quer destinar para alguma atividade, tá? Social, enfim, né? Se quer destinar para alguma atividade e aí eu quero que aquele patrimônio, aquele dinheiro, aqueles bens que eles tenham, né? Essa personalidade própria, essa vida própria para eles mesmos poderem se administrar. Então se pega esse patrimônio e se dá personalidade jurídica para esse patrimônio, se criando uma fundação. Aí a gente tem a chamada fundação privada. O que é a fundação privada, gente? Os ricos
Os milionários, Xuxa Meneghel, Ronaldinho, não sei, o Fernando Ronaldo, como é que é o nome do jogador lá? Cristiano Ronaldo, né? O pessoal rico tem um dinheiro que eles querem destinar aquele dinheiro para alguma finalidade social lá. E aí, como que eles vão pegar aquele dinheiro, assim, vão dar para alguém, jogar para alguém? O que eles fazem? Eles criam, então, uma fundação. É um patrimônio ao qual eles dão, então, personalidade jurídica, isso vira uma fundação, e aí vão desempenhar lá atividades e tal. Isso é uma fundação privada. Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ronaldinho, isso é fundação privada, que para nós aqui no direito administrativo não interessa. É uma coisa muito linda, mas não interessa para nós no direito administrativo. Para nós no direito administrativo interessa a fundação pública. Só que daí, gente, tem fundação pública com personalidade jurídica de direito público e tem fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Viu como isso dá um nó? E se a gente não fizer esse esquema, a gente nunca na vida vai entender se a fundação é pública ou é privada e por que disso. Então vejam, fundação tem fundação privada e fundação pública. A privada é aquela que não interessa para nós aqui no direito administrativo, que é lá dos ricos. Da fundação pública, nós vamos ter que distinguir a fundação pública com personalidade jurídica de direito público e a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. O nosso decreto, ele disse que fundação pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Viram que o decreto diz isso, né? O decreto dizia isso. Só que a nossa Constituição veio depois trazer o quê? A possibilidade de se fazer uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Assim como uma autarquia que tem personalidade jurídica de direito público. E essa fundação pública com personalidade jurídica de direito público, ela vai ser criada diretamente por lei, assim como se cria uma autarquia. Porque a fundação, mesmo trazida pelo nosso decreto, a lei autoriza a criação e ela vai ter personalidade jurídica de direito privado. Essa era o que o decreto dizia. Aí veio a Constituição permitir que se faça uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público e a lei vai criar diretamente. Ou seja, ela é uma fundação, mas na verdade ela é uma autarquia. Por que criar mais uma? Por que criar, né? É para facilitar, porque daí fica mais fácil fazer isso aqui, né? Daí facilita o negócio, fica mais fácil aqui, né? Não precisa relevar registro, não precisa fazer as constitutivas, a lei vai lá, pá, cria e pronto. Então, gente, cuidado, porque nós temos a fundação pública raiz e tem a Nutella, né? O que é a fundação Nutella? É aquela, né, criada com personalidade jurídica de direito público e que a lei diretamente cria, assim como se cria uma autarquia, que a gente vai chamar de fundação autárquica. Ou então lá quando a gente viu as espécies de autarquia, não tinha uma autarquia fundacional? É essa aqui, ó. Ela pode ser chamada de autarquia fundacional ou de fundação autárquica. Por quê? Na verdade, ela, se tu for ver, ela é... Eu não sei se eu posso dizer que ela é uma autarquia vestida de fundação ou uma fundação vestida de autarquia. Acho que é uma fundação vestida de autarquia, né? Então ela é, né? Fundação autárquica, autarquia fundacional. Então cuidado, porque nós temos fundação pública, a raiz, que é a regra daí. Aí é a regra. Ela tem personalidade jurídica de direito privado e a lei autoriza a sua criação. O que é propriamente o direito privado, Na verdade, são as regras aplicáveis a elas. E aí a lei resolveu dizer que vai ser mais regra de direito privado aplicáveis a ela do que direito público. Se a gente pegar, por exemplo, nós vamos ver que empresas... É que essa aqui fica no meio termo, tanto que fizeram até um negócio meio híbrido aqui, né? Se nós pegarmos, por exemplo, empresa pública e sociedade de economia mista, que nós vamos ver na sequência, que elas também têm personalidade jurídica de direito privado. Eu tenho muita regra de direito privado aplicáveis a elas. Por exemplo, os servidores que são seletistas. É regra de direito privado e não regra de direito público, né? Então, dizer que tem personalidade jurídica de direito privado significa que eu tenho muitas regras de direito privado aplicáveis a ela. Na fundação,
É mais ou menos, não é tanto. Se for Banco do Brasil, Caixa, a gente consegue entender, né, que tem bastante regra de direito privado para elas. Na fundação, que é sem fins lucrativos, a gente já fica pensando, mas a lei resolveu dizer isso. Só que não é tanta regra de direito privado assim, tanto que veio a Constituição depois dizer que a fundação pode sim ter personalidade jurídica de direito público, assim como uma autarquia, ter todos os mesmos prerrogativas, tudo ali do próprio Estado. Eles podem tratar na prova ou no próprio conteúdo e associar a fundação a institutos? Se eles iam associar a fundação a institutos, acho que não. Isso só se vocês tivessem lá a parte do direito civil daí. Que aí sim é mais... porque daí é parecido mais com isso aqui, ó, tá? Mas aqui no direito administrativo, não. No direito administrativo, eles vão fazer vocês confundirem fundação com autarquia, fundação pública com empresa pública, é isso que eles vão fazer vocês confundirem, tá? Então, gente, essa... Só para vocês saberem. Aí, deixa eu trazer um detalhe para vocês de uma questão que eu andei vendo. Eu disse para vocês que, sempre disse, desde o início lá nas nossas aulas, tá? Que a administração direta, autárquica e fundacional, servidor público estatutário, que é regime jurídico de direito público, né? Servidor estatutário, né? Os seletistas lá é uma coisa de direito privado, né? Servidor público estatutário. Porque a Constituição diz isso, porque o nosso estatuto diz isso, né? Administração direta, autárquica e fundacional. Fundação pública. Porém, a doutrina entende que se for uma fundação pública de direito público, é estatutário. Se for uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, que o pessoal aqui vai ser seletista. Cuidado, porque na prova, geralmente é assim, o pessoal da administração direta, autárquica e fundacional é servidor público estatutário. Né? A Constituição diz isso, nosso estatuto diz isso, tudo beleza. Porque estatuto é um regime típico de pessoa jurídica de direito público. Né? Tanto que eu aplico a administração direta, que é de direito público, autarquia, que a gente já viu que é de direito público, e diz fundacional. Só que aí a doutrina entende que é só se for a fundação com personalidade jurídica de direito público. Se for essa fundação aqui, aí ela vai lá para o pessoal vai ter aquele regime típico de pessoa jurídica de direito privado, então, que é a CLT. Então, assim, esperei até aqui para dizer isso, porque senão dá um nó na cabeça da gente, né? Então, assim, o regime estatutário é o regime típico das pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? Agora vocês já sabem. Administração direta, autarquias e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. A Nutella. Agora, CLT é o regime típico das pessoas jurídicas de direito privado. Quem são? Daí nós vamos ver, né? As empresas públicas e a sociedade de economia mista e a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Sei que agora eu confundi, mas é assim, não adianta. Se eu dissesse isso lá atrás para vocês não iam entender isso aqui, tá? Agora já dá pra gente entender. Agora, o estatuto é aplicável à administração direta, autárquica e fundacional? Sim. Não tá me perguntando qual é o tipo de fundação? Sim, digo que sim. Agora, se vier com esse negócio, mas é um regime típico de personalidade jurídica, de direito público, privado, aí vocês têm que lembrar, então, dessa regrinha aí, tá? A fundação privada, a empresa pública, a sociedade de economia mista são autorizadas na criação, né? Aham. E na extinção? Também. É autorizado? Então, ali, ó, o que a Geise perguntou, Tati. A fundação, a empresa pública e a sociedade de economia mista tem a sua criação autorizada por lei e para extinguir também tem que ter uma lei autorizando a sua extinção. Agora, ó, Geise, se for uma fundação autárquica, daí vem uma lei e extingue simplesmente, porque na verdade ela é uma autarquia, né, gente? Ela é uma autarquia, se a gente for ver. Tanto que quando tem lá as espécies de autarquia, uma delas é a autarquia fundacional. Que é essa aqui, praticamente, tá? Aí, vamos então para as características aqui das fundações públicas. Então, olha lá, gente. A lei específica autoriza a sua criação
E também lei específica autoriza a sua extinção. Mas aí, para criar tem que ir lá e levar registro, para extinguir tem que ir lá e dar baixa nos registros, tá? Agora, se for uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público, daí a lei cria direto. E também para extinguir, a lei extingue direto, tá? Da mesma forma que é criado, é extinto. Elas possuem personalidade jurídica, daí depende, né? Eu vou ter fundação pública com personalidade jurídica de direito público e com personalidade jurídica de direito privado, depende de como ela foi criada. A fundação raiz é privado. A fundação Nutella, direito público. Aí vai ter que ver como que a questão vem perguntando para vocês. Se disser só fundação pública, ela está tratando da regrinha, né? Agora, se ela falar fundação pública com personalidade jurídica de direito público, aí vocês têm que lembrar que ela está falando daquela autarquia fundacional, daquela fundação autárquica. Gente, elas exercem funções aí sem fins lucrativos, tá? Então lá o IBGE, a FUNAI, que foram os exemplos que eu trouxe para vocês, né? Coisas sem fins lucrativos. Lembra que a autarquia era um patrimônio público ao qual se deu personalidade? Desculpe. A autarquia era um serviço público ao qual se deu personalidade jurídica? A fundação pública é um patrimônio público personificado. Então, o ente público quer destinar aquele patrimônio para determinada atividade e aí ele quer que tenha vida própria, ele vai lá e faz uma pessoa jurídica. Que pessoa jurídica que ele faz? Ele vai fazer uma fundação pública. Os seus agentes da fundação, eles são servidores públicos estatutários, que é aquela regra assim que a Constituição diz. Administração direta, autárquica, fundacional, estatutário. Mas aí você só tem que cuidar como que vem a questão para saber se ele está querendo saber, tanto se for personalidade jurídica de direito público ou privado, vai ser estatutário, vocês têm que lembrar que tem essa distinçãozinha. Então, estatuto, regime estatutário, servidor público, regime típico de pessoa jurídica de direito público e a CLT, regime típico de pessoa jurídica de personalidade jurídica de direito privado, ok? Aí, gente, vamos para as empresas públicas, sociedade e economia mista. Essas aqui a gente estuda junto, porque elas são muito parecidas, são feitas para a mesma coisa praticamente, e aí a gente vê tudo o que elas têm em comum, e aí depois a gente só vê a diferençazinha entre uma e outra, tá? Então vamos lá. As empresas públicas, sociedade e economia mista são chamadas empresas estatais. É como se fosse empresa, como se fosse a minha empresa, minha da Maria, só que elas são do Estado e a nossa aqui é particular, tá? Elas são chamadas empresas estatais. O nosso decreto define o que é cada uma, gente. Só que tem que fazer um monte de ajustezinho na definição ali do decreto.